Oi, minha gente, tudo bem com vocês? Então vamos para o nosso terceira semana, né? Primeiro, antes de começar tudo, eu peço desculpa demais, porque é o seguinte, eu já tinha falado lá no Instagram, quem me acompanha no Instagram sabe o que aconteceu. Eu disse que tinha acontecido alguns problemas técnicos, questão de editor que não estava conseguindo, também, enfim, não foram inúmeros problemas técnicos aqui que antes de eu gravar eu olho tudo para ver se está tudo ok. E aconteceu esse problema e eu não estava conseguindo organizar, e quarta-feira que eu consegui. Então hoje posto na sexta-feira esse vídeo que referenta ao sábado passado. E amanhã, sábado, teria mais um vídeo que seria o quarto e o penúltimo vídeo desse projeto, que só vai ao ar terça-feira esse vídeo, tá bom? Não fiquem tristes, porque a gente vai terminar no prazo, porque o próximo sábado, sem ser esse, o próximo sábado terá o último vídeo do projeto e estamos bem felizes, né, com isso. Um livro incrível, gente, incrível, incrível. Eu tô gostando muito, apesar de o livro ser um pouco, assim, denso, né? Mas é um livro fenomenal. É uma coisa que eu vou começar aqui, logo aquele... A gente viu na última semana que a gente, do nosso projeto, aquela batalha lá entre Joca Ramiro, a turma de Joca Ramiro e de Zé Bebelo, né? E aí o Joca Ramiro apareceu e todo mundo ali ovacionando, que sabemos que o Joca Ramiro ele é muito reconhecido ali por sua braveza, por ser também um chefe muito fiel em tudo que ele diz, e também as pessoas são muito fiéis a ele, né? Então ele é um homem muito respeitado, não só ali no seu grupo, mas em toda a redondeza ali, que muita gente, ele é muito conhecido. E como sabemos, né, o Riobaldo ele está contando essa história, ele voltou um pouquinho no passado, ele está contando essa história de como foi essa interação com Joca Ramiro, Zé Bebelo e outros que estão por vir. Mas aí a gente viu que esse grupo de Joca Ramiro tá em busca de Zé Bebelo, porque Zé Bebelo tava ali querendo combater aquele jagunço, aquelas coisas todas. Então o Joca Ramiro, junto com a sua turma, vai lá e consegue pegar o Zé Bebelo. A gente viu naquele caso todo, inclusive levam o Zé Bebelo para uma espécie de julgamento lá na fazenda. Então, lá nesse julgamento, é um julgamento bem interessante, porque ali a gente pode ver o descontentamento também de todo o grupo dele sobre o que fazer com o Zé Bebelo, que isso é muito importante, porque a gente vê que ali os jagunços, eles não são só não mostra só a sua crueldade, né? Mostra também um outro lado podemos dizer, de abrandar as coisas, né? De abrandar aqueles temores, aquele horror que estava acontecendo ali. Muitos queriam o fim de Zé Bebelo, matar ele, porque ele estava sendo contra aquela filosofia de vida daqueles jagunços, né? Eles queriam parar com aquilo. Por outro lado, também a gente viu que alguns jagunços ali, alguns do grupo de Joca Ramiro, disse que não era bem assim o caminho para resolver as coisas, né? Matar o Zé Bebelo, e enfim. Mas aí, no fim das contas, a gente viu que Riobaldo ele se levantou e disse: olha, poderia fazer muito bem, poupar a vida de Zé Bebelo, dar um destino para ele, que ele saia do estado, saia das Minas Gerais, da Bahia ali, e suma daquelas redondezas. Até ele propõe, porque o próprio Zé Bebelo disse que tinha família, né, em Goiás, então ele vai para aqueles destinos. E é assim, foi um desfecho bem interessante, porque eu não esperava, pensava logo que, como ele foi contra aquele pensamento, aquela coisa toda ali o Zé Bebelo era contra aquele grupo, então eu pensava que pela ira, né, dos jagunços ali do grupo, do Joca Ramiro, ia matar o Zé Bebelo. Mas foi bem contrário. O Zé Bebelo foi embora e ficou por assim. Mas mesmo assim, tem alguns ali que a gente percebeu que ficaram um pouco descontentes, que era mesmo para
ceifar a vida ali, tirar a vida do Zé Bebelo e acabou e pronto. Eles eram daquele jeito. Tem alguns brutos mesmo. Mas aí ficou do jeito que tá, achei bem interessante. Uma coisa bem importante aí é a saída, né, do Riobaldo. Ele sai ali do grupo, fica um pouco distante, porque o que a gente percebe ainda é esse conflito de emoções do Riobaldo para com o Diabodorim, né? Então ele tem até um momento que ele diz que ama o Diadorim, mas aí ele pensa, caramba, eu não posso pensar dessa forma, ele é meu amigo, enfim. Aí a gente tem aquele... Lembra aquele negócio que eu comentei, aquele papozinho que a gente teve a semana passada? Naquele pensamento desse comportamento homossexual, dessa homossexualidade do Riobaldo. Como eu tinha comentado no vídeo passado, é bem importante a gente frisar isso porque eu não conheço nada e não tinha nenhum relato sobre essa questão da homossexualidade. Eu não sei de qual será esse desfecho, qual segredo tem o Diadorim. Mas até agora, meu pensamento é esse. Vamos depois desvendar tudo isso logo finalizando esse projeto. No próximo sábado a gente vai finalmente saber qual o segredo do Diadorim, né? Mas voltando, então tem essa questão toda do Diadorim, também tá gostando bastante do Riobaldo. É tanto que tem alguns ciúmes ali. Não sei se vocês percebem, porque o Riobaldo, ele tem aqueles pensamentos ainda com a Otacília, né? Aquela mulher, lembra lá do passado que ele encontrou? Depois teve a Ninhorinha, que era aquela meretriz. Então tem essas duas mulheres que meio que conquistou o coração do Riobaldo, sobretudo a Otacília, né? Que ele ainda pensa em casar, em aquela coisa toda. É tanto que no final dessa semana aqui, dessa terceira semana, a gente viu que teve um conflito entre ali o Riobaldo com o Diadorim, e o Diadorim até presenteou o Riobaldo e disse que aquele presente, uma pedra, né, que ele dá, e aquele presente poderia dar de noivado para Otacília. Vai encontrar aquela mulher branca, da cara grande, uma coisa mais ou menos assim. Então a gente pode ver aí claramente o Diadorim morrendo de ciúmes ali do Riobaldo, não quer que o Riobaldo divida as coisas com outra pessoa. E agora, gente, eu não entendo, não joguem spoiler aqui, por favor. Eu não entendo qual o segredo de Diadorim. Qual o segredo? Eu estou desconfiado de algumas coisas, mas não quero comentar, porque vai que seja spoiler. Mas eu tenho alguns pensamentos meio conflitantes sobre a verdadeira sexualidade de Diadorim. Eu fico pensando que Diadorim seja uma mulher ali, mas mulher eles desconfiariam, né? Porque ali tá um meio muito masculino, muito machista. Então eu acho que eles desconfiariam se fosse uma mulher trajada de homem, com roupas masculinas, meio caracterizada como jagunço. Mas não sei, só saberemos no final. Mas eu tô desconfiado, a minha desconfiança é essa, só pode ser. Só pode ser. Mas enfim, vamos voltando aqui. Aí a gente viu também uma coisa bem interessante, que a gente já sabia, mas não sabia como tinha acontecido. Como o Riobaldo ele voltou um pouco passado, ele foi contando as histórias passo a passo. Então ele contou agora a história do Joca Ramiro, que os Hermógenes, né, o Hermógenes junto com o grupo dele, que montou um grupo ali, né? Eu acho que essa questão desse grupo do Hermógenes que conseguiu matar, foi assim, uma morte muito trágica, uma morte covarde, né? Porque atiraram nas costas de Joca Ramiro e foram vários tiros que ele praticamente morreu na hora. Mas eu penso que esse descontentamento do Hermógenes junto com o grupo que ele promoveu ali foi por causa de poupar a vida do Zé Bebelo e deixar ele embora. Então ele estava sendo... o Joca Ramiro estava um pouco caridoso demais. Então eu acredito que seja nisso, por isso que ele ceifou a vida ali do Joca Ramiro, acabou com tudo. Mas, gente, foi bem cruel isso, porque vocês viram o sofrimento do Diadorim. Diadorim caiu em prantos ali, chorando. E até o Riobaldo foi lá
ajudar a Diadorim a se levantar, a acalentar, né, ali as coisas. Mas Diadorim acordou e com muita raiva e resolveu se vingar. Mas nessa vingança eles queriam, né? Porque o Diadorim meio que convenceu o Riobaldo a se vingar, né? Se vingar daquilo tudo, se vingar do Hermógenes, enfim. Nesse meio caminho, eles encontram quem? Zebebelo, que Zebebelo volta. Zebebelo volta. E ele quer vingança também, porque ele parece que fica sabendo lá que mataram o cara que poupou a vida dele, ou seja, mataram o Joca Ramiro. Então ele queria ali voltar e também se vingar. Então, um grupo que o Joca Ramiro, aliás, um grupo que o Zebebelo se juntou ali, aliás, ele montou um pequeno grupo e se juntou com um grupo do Riobaldo com Diadorim para se vingar. E essas partes foram bem interessantes, eletrizantes, bastante eletrizantes no romance. Uma coisa que muito me chamou a atenção foi os detalhes da batalha. É tanto que eles foram para uma fazenda toscana, uma coisa assim. E lá fizeram tipo um QG, né, um quartel-general. Um quartelzinho lá, um quartel geral deles, e montaram tudo e organizaram, mas eles foram ali cercados pelo grupo de Hermógenes e começaram a atirar, enfim. Mas nesse impasse tem um lado muito cômico do Zebebelo, que mandou de uma hora para outra, tava aquele tiroteio, aquela coisa toda, e o Zebebelo mandou o Riobaldo escrever uma carta para algumas autoridades, para tentar burlar aquele negócio, porque era uma espécie de milícia, né, que estava acontecendo ali. E achei muito engraçado. Até o próprio Riobaldo disse: você quer que eu escreva uma carta no momento desse? Então foi bem interessante e bem engraçado. Então a gente pensa tudo nesses conflitos que ocorreram ali e a realidade, né, deles. E eles estavam meio assim acudidos e estavam tentando encontrar uma solução para que saísse dali, para tentar entregar essas cartas. Mais uma parte bem cruel, que eu assim fiquei até meio triste com o que aconteceu. Foram ali os Hermógenes matando, foram muita matança, gente. Vocês viram a crueldade aqui que o João Guimarães Rosa colocou nesse texto, carregado de sentimento, carregado de emoção e uma realidade muito fiel ali e bem descritível mesmo. A questão de matar os cavalos, tanto que o próprio Riobaldo, aliás, o próprio Riobaldo não, os amigos dele ali, né, do bando, os cavalos não tem nada a ver com isso. Então são pessoas, ou aliás, são animais inocentes naquele negócio todo, mas eles estão querendo ali se vingar. Chegaram também a fazer um pacto de paz, mas a gente não sabe. Até tem um trecho aqui que eu até marquei, que esse pacto de paz, o Diadorim não quer porque quer se vingar por causa da morte do pai. Diz assim: Diadorim chiou por detrás dos dentes. Diadorim queria sangue fora de veias. Eu não... isso é o Riobaldo contando, né? Eu não concordava com nenhuma tristeza. Só remontei um pasmo e um consolo expedito. Porque a guerra era o constante mexer do sertão. E como com o vento da seca é que as árvores se entortam mais. Ele falando ali que o consolo do sertão era aquela guerra constante, aquele conflito constante, e parece que as pessoas estavam acostumadas. E o Diadorim não queria de forma alguma fazer esse pacto de paz, não queria paz, ele queria porque queria combater ali, matar, para se vingar realmente da morte do Joca Ramiro, né? Que a gente sabe que eles têm o Joca Ramiro e o Diadorim são parentes muito fortes, e a gente é uma espécie de vingança muito ligada a essa questão de sentimentos. É uma coisa muito forte que o Diadorim não consegue largar disso, é algo mais forte do que ele.
Mas de tudo isso, a parte mais importante e interessante são esses finais, né, dessa semana, que são essa questão deles discutirem esse sentimento que eles têm, né, um sentimento mútuo ali, um carinho que tem um com o outro, e é algo muito forte. E Deodorin tá ali, né, como eu já tinha comentado, inconformado, quer porque quer que ele resolva a vida deles, né, de uma vez por toda, mas também você vê um diálogo carregado de ciúmes. Tem uma parte bem interessante que o Riobaldo comenta para Deodorin, diz assim: escuta, Deodorin, vamos embora da jagunçagem, que já é o depois de véspera, que os vivos também têm de viver por si. Eles têm que viver, né, por si só, eles têm que fazer uma vida. Então, o Riobaldo está propondo para Deodorin sair junto com ele da jagunçagem e fazer uma vida, né? Vamos resolver nossa vida, vamos fazer uma vida sem ser isso aqui. Vamos viver o resto da vida sendo aqueles jagunços ali. Acho que não é o intuito do Riobaldo querer aquilo para a vida dele, né? Mas a gente não sabe. Vamos esperar terça-feira para a gente descobrir o resto das coisas. Terça-feira eu posto aqui o penúltimo vídeo. Como teve esses conflitos aí com a parte técnica, vou só postar na terça. E terça-feira a gente vai descobrir muita coisa que já vamos nos despedindo do Grande Sertão. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui o que vocês acharam dessa semana. E, mais uma vez, me desculpem. Não foi minha culpa, foi umas coisas técnicas aqui. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá aquele like. Se não está inscrito no canal, se inscreve. Até a próxima. Tchau!